Uma decisão liminar. É muito comum eu falar sobre decisão liminar com os clientes, né? Ou, nós conseguimos uma decisão liminar, ou a gente vai pedir uma liminar para o juiz. E o que eu tenho percebido? Que esse termo é um termo que as pessoas não conhecem. Então eu estou gravando esse vídeo aqui para eu explicar o que é uma decisão liminar e quando tu tiver essa dúvida, né, se acontecer em algum processo teu algo semelhante, ou se algum advogado te falar, tu já vai saber o que é. Então, pessoal, para a gente entender o que é uma liminar, a gente precisa entender o contexto em que essa palavra se encontra, tá? E aí eu vou usar um exemplo, porque um exemplo é a coisa mais simples que a gente vai ter para conseguir visualizar o que seria essa liminar. Então a gente vai pensar numa situação seguinte: um influenciador digital possui um perfil de Instagram, ou um infoprodutor, né? Alguém que trabalha com a sua rede social possui um perfil de Instagram e utiliza esse perfil para o seu trabalho. Porém, o que acontece? E isso é muito normal acontecer, tá? O Facebook, o Instagram, eles às vezes bloqueiam o perfil. Simplesmente bloqueiam e dizem que a pessoa infringiu as diretrizes da comunidade, que são basicamente as regras que qualquer pessoa que tem um perfil no Instagram precisa seguir. Até aí tudo bem. Qual é o problema? O problema é que, na grande maioria das vezes, eu diria que talvez mais de 90% das vezes, esse bloqueio que o Instagram faz ocorre de forma indevida, ou seja, não existe, muitas vezes, nenhuma violação. Muitas vezes a pessoa sequer sabe qual foi a violação, ela simplesmente recebe uma mensagem padrão dizendo que violou as políticas, mas nem sabe o que ela fez e perde a conta. E aí ela não consegue trabalhar, porque a conta dela, o perfil de Instagram para essa pessoa, muitas vezes é a principal ferramenta de trabalho que ela tem. Ok. E aí, o que se faz nesse caso, né? Então a gente vai usar esse exemplo para dizer o quê? Que esta pessoa vai então entrar com uma ação judicial contra o Facebook, que no Brasil, quem responde, né, por esses problemas no Instagram é a empresa Facebook. Aqui no Brasil ainda não mudou o nome para Meta, mas ela pertence à Meta, certo? Ok, essa pessoa então vai entrar com uma ação judicial. Só que qual que é o problema disso? A gente comentou no exemplo que ela utiliza esse perfil para trabalho. Ela precisa do perfil. E a gente sabe que no Brasil uma ação judicial é muito demorada, né? Uma ação dessas, ela pode levar de 7 meses até quase 2 anos. Pode até passar de 2 anos uma ação dessa. E aí a gente vai esperar 7 meses para a pessoa ter a conta dela de volta. Até lá, quanto de prejuízo ela já teve? Então, o que se faz nesses casos, tá? A pessoa vai entrar com uma ação contra o Facebook e vai pedir o que a gente chama de liminar. O que é a liminar? A liminar, ela nada mais é do que uma decisão que o juiz vai dar antes de julgar o processo, né? Ou seja, antes de dar a sentença final no processo. Então ele vai decidir algo mesmo antes do tempo em que ele normalmente decidiria. Isso é uma decisão liminar, tá? Qual seria o pedido liminar nesse caso? Seria o desbloqueio do perfil. Então a gente entraria com a ação e diria, ó, juiz, não tem como esperar até o final do processo para o senhor dizer se ela merece ou não ter o perfil de volta, porque até lá já vão ter passado meses, né? No mínimo 7, mas pode ser que passe mais de um ano. E até lá, essa pessoa vai ficar sem o perfil de Instagram dela. E ela precisa trabalhar. Sem o perfil, ela não tem renda. A renda dela vem do que ela faz por meio do Instagram. Então, a gente precisa de uma decisão liminar para que o senhor determine que o Facebook desbloqueie o perfil dessa pessoa até o julgamento final do processo. Então, qual é o nosso pedido? É para que, enquanto o processo estiver sendo julgado, a pessoa já ganhe aquilo que ela pediu, logo no início do processo. Isso é uma decisão liminar. E para a gente conseguir ganhar uma decisão liminar, o que é importante, né?
Isso, sempre que tu for levar para o teu advogado uma situação dessas, né, para entrar com uma ação, é bom que tu saiba o que normalmente é preciso existir para que a gente consiga uma decisão liminar, porque isso vai depender de alguns fatores que estão na lei, tá? Eu vou trazer aqui eu vou trazer 2 fatores importantes que sempre que possível tem que demonstrar isso, tá? Para a gente conseguir uma decisão liminar. O primeiro deles é a probabilidade do direito. Esse é um nome que a lei traz, mas o que é a probabilidade do direito? A gente tem que pensar que o juiz, quando ele for receber esse processo para julgar a liminar, ele vai estar vendo a tua versão da história, né? Ele nem ouviu ainda o Facebook, ele nem sabe quais são as provas que podem surgir no processo, ele não sabe de nada disso. Então tem que pensar, imagina se chega para ti um monte de papel, um monte de documentos para tu decidir alguma coisa em caráter liminar. O que tu vai precisar para tu conseguir decidir alguma coisa ali? Tu precisa verificar que existe uma probabilidade do direito daquela pessoa, né? É isso que o juiz vai fazer também. Então a gente tem que demonstrar, tem que construir a petição inicial, tem que juntar provas, principalmente, porque prova é o essencial nesses casos, para mostrar para o juiz que a pessoa que está pedindo essa decisão liminar, ela tem uma probabilidade daquele direito, né? Faz sentido o que ela está dizendo, a narrativa dela tem provas no processo ali que comprovam, né? Prints, por exemplo, mensagens, e-mails, né? E-mail da pessoa tentando desbloquear a conta direto com o Facebook, por exemplo. Tudo isso vai reforçar a probabilidade do direito dela. Mostrar que ela é titular daquela conta, tudo isso é probabilidade. Qual é o outro requisito importante? O outro requisito, pessoal, é a gente mostrar qual é o perigo que existe se essa decisão liminar não for dada, se ela só for decidida lá no final do processo. E como é que se demonstra esse prejuízo? No exemplo que a gente trouxe aqui da pessoa que trabalha com o Instagram, o que dá para dizer? Dá para explicar para o juiz que essa pessoa trabalha com o Instagram, que ela precisa, que a renda dela, desde quando ela perdeu a conta do Instagram, já está sendo prejudicada, e aí não adianta só falar, tem que mostrar. Então, mostrar provas, mostrar extrato para o juiz ver que realmente as vendas desse perfil caíram, né, ou que o faturamento dessa pessoa caiu em razão disso. Tudo isso vai mostrar a probabilidade. O juiz vai ver, nossa, essa pessoa realmente tem essa conta é dela, aparentemente não existiu nenhum motivo para ela ter caído, para ter sido bloqueada, e ela precisa dessa conta. Então eu vou deferir a tutela liminar para desbloquear esse perfil para essa pessoa. Isso quer dizer que a pessoa já ganhou o processo? Não, não quer dizer, tá? Por quê? Porque é uma decisão liminar, ela é uma decisão provisória. Ela pode mudar, inclusive a pessoa pode ganhar a liminar, mas lá no final ela pode perder o processo. Vamos supor que o Facebook traga provas que mostrem que a pessoa violou as políticas. Ela pode perder o processo nesse caso. Então, ela é uma decisão provisória, mas ela pode ser uma grande vantagem, tá? O exemplo que eu dei aqui é de um bloqueio de conta de Instagram, mas essa ideia, a lógica de uma decisão liminar, ela pode servir para várias outras coisas, tá? Para direito de família, para contratos empresariais, para diversas situações, né, onde a gente consiga ter uma decisão logo antes do processo ser julgado, pode ser interessante pedir uma tutela liminar, certo? Espero que eu tenha explicado. Se tu ficou com alguma dúvida, comenta aqui, que de repente eu faço um vídeo adicional, e até mais.